Olá a todos, eu me chamo Gabriele e tô aqui hoje para falar um pouquinho para vocês sobre a psicologia hospitalar. A psicologia hospitalar é uma área da psicologia que está inserida num campo maior de conhecimento, que é a psicologia da saúde. Desde 2001, a psicologia é reconhecida no Brasil como uma especialidade da psicologia. E desde 2007, ela está regulamentada pelo Conselho Federal de Psicologia como uma especialidade do psicólogo. A regulamentação da psicologia hospitalar enquanto especialidade do psicólogo tem sido fundamental para o desenvolvimento e para a inserção do profissional de psicologia dentro dos hospitais no país. A gente percebe que ao longo das últimas 2 décadas houve um crescimento significativo da quantidade de profissionais de psicologia inseridos nas instituições hospitalares no Brasil. E isso é muito bom, porque demonstra um reconhecimento da gestão dos hospitais, da própria população, da importância desse profissional inserido nos cuidados à saúde. O objetivo geral do psicólogo dentro do contexto hospitalar é de preservar e de resgatar o equilíbrio emocional e a integração do sujeito adoecido, né? Buscando assim minimizar o sofrimento psíquico decorrente do adoecimento ou da hospitalização. O psicólogo inserido dentro do contexto hospitalar, ele vai ter 3 grandes áreas de atuação. São elas a assistência, a pesquisa e a formação e o ensino. No campo da assistência, o psicólogo ele vai trabalhar diretamente com o sujeito doente e os seus familiares, né? Buscando oferecer aquele suporte que se fizer necessário durante o período de acompanhamento destes sujeitos nesta instituição. Para que isso aconteça, o diálogo interdisciplinar é fundamental. Então, o psicólogo inserido dentro do contexto hospitalar, ele vai precisar dialogar com outros profissionais de outras categorias, né? Isso é muito importante para que o cuidado ofertado a esses sujeitos, seus familiares, considere as suas necessidades em sua integralidade, né? Isso é fundamental. Na área de formação e ensino, é muito comum no contexto hospitalar acontecer processos formativos. Então, é um campo favorável para o desenvolvimento de estágio para alunos de psicologia, para a formação de profissionais já psicólogos em programas de residência multiprofissional, por exemplo. E a pesquisa, o hospital também é um campo fértil, um território bem propício para a realização de algumas pesquisas dentro da área da psicologia. No Brasil, atualmente, não existe ainda um pré-requisito obrigatório para a atuação do psicólogo dentro do contexto hospitalar. Contudo, a realização de formações, especializações nesta área específica são considerados elementos bem importantes para a inserção do profissional dentro do contexto hospitalar. E dentre os programas, dentre as possibilidades de especialização, eu quero destacar aqui os programas de residência multiprofissional, que eu acabei de mencionar. Cada vez mais os hospitais estão pedindo, solicitando que os profissionais de psicologia que tenham interesse em atuar dentro dessas instituições tenham passado previamente por um programa de residência multiprofissional. O programa de residência é uma oportunidade onde o profissional já formado ele vai poder especializar e adquirir um maior conhecimento e maior propriedade das habilidades necessárias para atuar dentro desse contexto. A atuação do psicólogo no contexto hospitalar conta também com uma série de características que lhes são muito próprias e que são diferentes da clínica convencional da psicologia.
E aqui eu gostaria de mencionar, por exemplo, o setting terapêutico ou o espaço físico, que não é delimitado como na clínica, né? O psicólogo ele vai poder atuar em ambulatórios, enfermarias, UTIs, centros cirúrgicos, inclusive pronto-socorro, entre outros. Costumo dizer que onde há demanda dentro do hospital, o psicólogo se faz presente. Então, é possível realizar atendimentos até em corredor, em sala de espera. Então, onde houver demanda, o psicólogo pode se fazer presente, né? Outra característica que diferencia a atuação do psicólogo nesse contexto é que dentro do hospital o psicólogo acaba tendo que assumir uma postura ativa e dinâmica. Então, novamente, ao contrário da clínica convencional, no hospital, via de regra, é o próprio psicólogo que vai em busca da demanda, né? Ele que busca o paciente, ele que busca aquela pessoa que está precisando de acompanhamento, de assistência psicológica. A exceção é quando existem solicitações, por exemplo, de interconsultas, né? Ou encaminhamentos de outros profissionais dentro da própria instituição. Isso pode acontecer e o psicólogo acaba sendo convocado para atender essas solicitações de outros colegas. E, claro, também pode aparecer o que a gente chama de demanda espontânea, que é o desejo expressado pelo próprio paciente, pelo próprio familiar, de ser ouvido, de passar por esse atendimento, né? Outra questão que varia muito dentro do hospital é a questão do tempo dos atendimentos. O tempo do atendimento, ele é variável, ele vai depender, lógico, da disponibilidade do profissional naquele momento, mas muito também vai depender da demanda encontrada em cada paciente, cada familiar. Então, existem casos onde a gente consegue fazer um atendimento breve, um acolhimento. Em outros casos, o nosso atendimento ele se estende por mais tempo, né? Para trabalhar no contexto hospitalar, o psicólogo ele não precisa seguir uma abordagem teórica específica. Isso é uma dúvida muito frequente, principalmente entre os alunos de psicologia. Qual linha teórica, qual a minha abordagem, qual a minha leitura que eu tenho que ter para poder atuar dentro do contexto hospitalar? Bom, não há preferência. Pessoas que sejam da linha teórica da psicanálise, do humanismo, seja Gestalt, ACP, logoterapia, das teorias comportamentais também, qualquer profissional da psicologia vai poder atuar no contexto hospitalar, independente da sua abordagem. O que vai ser importante em relação a essa questão da abordagem teórica é realmente que o profissional tenha bem claro qual é a sua visão de homem, porque isso vai ser importante na compreensão do profissional de cada caso, né? Para ele entender, para ele fazer a leitura das demandas ouvidas, recebidas e de como nortear os próprios atendimentos, né? Independente da abordagem teórica escolhida pelo profissional, recomenda-se que dentro do contexto hospitalar se utiliza a psicoterapia breve de apoio como uma técnica. A PB, como a gente gosta de chamar, é uma técnica que vai auxiliar o psicólogo no planejamento dos seus atendimentos e na focalização das demandas. Então, dentro do hospital, a gente não vai conseguir fazer um processo terapêutico como na clínica convencional. A gente vai ter que estabelecer focos a serem trabalhados. E a psicoterapia breve, ela vai auxiliar muito o psicólogo nesse processo. Para finalizar, eu gostaria de dividir com vocês uma citação do filme Patch Adams, onde o personagem do Robin Williams, que interpreta um médico, fala algo como: se você tratar a doença, você perde ou você ganha. Mas se você tratar uma pessoa, você sempre ganha, independente do resultado, independente do desfecho. Essa frase me toca muito, pois eu acho que a missão do psicólogo inserido dentro do contexto hospitalar conversa muito com o que o personagem quis dizer com esta frase.
A gente tem que sim considerar que aquele paciente está passando por um processo de adoecimento, porém ele é muito mais do que a própria doença. Então a gente tem que acolher esse sujeito e a gente tem que dar condições para que ele passe por esse momento de crise da melhor forma possível. Então essa é a nossa missão. E aí eu espero que vocês tenham gostado um pouco dessa explanação, desse breve resumo, de uma introdução à psicologia hospitalar. E eu sigo aqui à disposição para eventuais dúvidas, questionamentos. E é isso aí. Obrigada e até mais.